Olá, meus chuchus! Sejam bem-vindos ao canal Gui Explica mais uma vez. E olha esse ambiente que a gente tá hoje, tudo diferente. Estamos no Sítio dos Macacos, aqui em Lindóia, região onde eu moro. E o papo hoje ele é bem diferente do que a gente vem conversando. Estou aqui com a Alessandra, jornalista que arrasa, também é da região e está passando um tempinho aqui, ou melhor, é de São Paulo e está passando um tempinho aqui. E a amiga Estefânia, terapeuta holística, que vai dar uns papinhos sobre a parte holística aí, mas o papo de hoje ele é diferente. Vamos falar sobre a cirurgia bariátrica. Você já pensou em fazer? Ou você já fez? Notou alguma diferença? Fica no vídeo que você vai descobrir muita coisa interessante. E vamos lá. É o seguinte, cirurgia bariátrica é um papo aí que todo mundo tem certas dúvidas, tem certos medos, às vezes quer fazer, às vezes não quer e às vezes não é nem por si só, pode ser por família ou não. Bariátrica também, para quem já conhece, sabe aí que teve um período que ela teve aquele formato da cirurgia onde se utilizava o anel e agora que não é mais assim. Mas será que vale a pena? Será que não vale? Isso agora a gente vai tirar as dúvidas com a Alê. A Alê chegou a fazer a cirurgia bariátrica desta primeiro modo que eu disse, que foi a com anel. E teve algumas complicações. Mas antes disso, eu queria perguntar uma coisa. Alê, o que te levou a fazer a cirurgia? Vaidade, pressa, eu acho que na verdade a facilidade, né, que me foi oferecido na época. Porque lá em 2003 era um contexto muito diferente a questão da bariátrica. A bariátrica era uma novidade, tinha, né, acabado de chegar, os médicos estavam assim sendo grandes especialistas, estavam se tornando assim super conhecidos no mercado. E como eu sou jornalista, como você bem disse aí na abertura, tal, na época eu trabalhava em TV e eu estava no vídeo. Então você vê, já tem toda aquela cobrança. A imagem. A voz, o cabelo, como você fala, o esmalte que você usa, era tudo assim. E aí, isso era uma cobrança muito minha, principalmente, mas eu também era cobrada. Naquela época, era muito diferente de hoje. Hoje a gente já vê jornais, repórteres, completamente diferente, né? Fugindo aos padrões, mas dentro dos padrões normais de uma pessoa normal. Sim. Não tinha isso. E uma coisa muito interessante, hoje em dia, para quem vai buscar, sabe que existe um certo período até você fazer, que você faz um tratamento todo psicológico e extremamente importante, mas nessa época não tinha, né, Lê? Tinha, mas não era tão criterioso como hoje. Ah, não era obrigatório. E a cirurgia, na minha época, ela chegava para quem tinha condições de pagar. Para quem podia fazer a modalidade particular, o que foi o meu caso. Né? Então, assim, por exemplo, hoje a gente sabe que o SUS faz um projeto que a pessoa fica 2 anos se preparando para fazer. Sim. Então, primeiro ela perde peso, ela faz psicologia, tratamento psiquiátrico, com um psicólogo, com um nutricionista, com todo mundo, né? Na minha época, o meu médico, que era o top da época, assim, claro que ele falou, olha, vamos tentar fazer isso. Não, doutor, vamos lá, vamos para o que é mais rápido. Tanto que a minha eu fiz em janeiro. Era aquela coisa assim, começo de ano, vamos zerar o ano, vamos tocar a vida. Vamos começar do zero. E aí, zerou mesmo. Zerei. E outra coisa também, avisando a todos aqueles, eu acho, muito importante. Por quê, né? A pessoa fala, mas para que fazer uma terapia? Para que passar por um psicólogo, um psiquiatra? Gente, a vida muda muito drasticamente depois da cirurgia, não é? Total. Eu sei pelas alunas que eu atendo, como vocês sabem, eu sou personal. Não só a parte alimentar, mas como o modo de você comer, o modo de você, a rotina de vida, o seu ciclo muda, não é somente se alimentar bem. Você exige de que você se exercite. Então, assim, se você não tratar a sua cabeça primeiro, nada rola, entendeu? Psicológico é o ponto. E eu acho que nesse período deve ter sido mais difícil, como a Lê disse, não era obrigatório.
batia essas coisas de que você precisa estar bem para as câmeras, para filmagem, ainda mais a área dela, como vocês viram, que é da área da TV. Então, eu posso, eu vou lá e vou fazer. E aí dá uns BO. E deu? E deu. E deu. Bonito, né, Ale? Quando E você deu. fez mesmo? 2003? Eu fiz em 2003. Aí, assim, de 2003, nesse 2003 foi aquele ano de me adaptar do meu organismo, Reagir entender, sobre. e o meu cérebro entender o que foi Sim, uma sim. cirurgia em que corta uma parte de intestino, reduz o intestino, mexe, não sei o que. Na minha época não era por laparoscopia como é hoje, que são aqueles 3 furinhos básicos. Não, Aham. era uma cirurgia de campo aberto. Então, era uma Uhum. cirurgia super arriscada. Eu me lembro que eu assinei aquele termo, né, de Eu acho que você pode morrer. as mamães mais antigas aí até vai lembrar. A cesariana era assim antiga, né? Ao invés de ser na horizontal, era na vertical. E assim que era feito, né? Isso. E aí, esse ano de 2003 foi aquele ano, assim, que de janeiro até junho, mais ou menos, eu me adaptei. Aí eu perdi 44 quilos. Mas o começo é muito difícil, É não é? muito sofrido. É Porque muito líquido, sofrido. não é? E assim, a cirurgia mesmo, pós-operatório, é muito dolorido, é muito complicado. É cheio, você tem risco de complicação com embolia pulmonar. Uhum. É tudo muito grave. Então, assim, depois que eu fiz, eu falava assim, nossa, por que eu fiz? Mas, enfim, eu estava no lucro ainda porque realmente deu certo. Sim, sim. Perdi 44 quilos. E aí teve um momento que você começou a notar situações que, assim, seu corpo não estava legal e que você nem fazia ideia que poderia ter sido a sua cirurgia. Sim. Que momento foi esse? Acho que 3 ou 4 anos depois eu mudei completamente. Eu passei a ser uma pessoa anêmica constantemente, eu passei a ter problemas de hormônio, eu passei a ter 1000 coisas. Então eu estava sempre em médico. Uhum. A minha saúde ficou muito debilitada ao longo dos Cansada anos. também, não fica? Total, É. tanto é que eu parei de fazer qualquer atividade física. Eu parecia que eu ia quebrar, né? Sim. Não tinha mais resistência, não tinha mais força. E os anos foram indo e confesso assim que eu tenho grande culpa nisso porque eu não fui buscar ajuda também falando, olha, eu não me Sim. cuidei lá atrás, não me preparei de uma maneira boa e sabe assim, deixa a vida levar. Lembrando, Vai passar. gente, que a Lê fez a cirurgia aqui, utiliza o anel, mas que muitas das situações pode acontecer até nessa nova cirurgia, que é a mais recente, que não utiliza, né? Sim. Mas não quero dizer que não seja bom, gente. A gente vai chegar lá. Só estou explicando o caso dela daí. E depois que você começou a notar isso daí, quem você procurou? Muita gente. A terapeuta. A terapia. Não, assim, não, eu acho que chega num ponto em que teu corpo não te obedece mais. E que aí você começa assim, peraí, os anos estão passando, a minha idade está também avançando e tal. E aí eu comecei a entender que eu precisava mexer com o meu interior. Sim. Que o externo já não tinha dado tão certo como eu imaginava. Então, se o externo não estava dando certo, por que não olhar para mim lá dentro? Peraí, o que Aí eu é terapia. posso fazer? É. E aí é a busca da tua Do eu ajuda, interior, do seu eu mesmo. Se conhecer, né? E assim, e olhar um terapeuta, não como aquele que vai mandar você fazer a cirurgia ou não, mas olhar aquele que viu o que você Exatamente. fez, viu o resultado que deu e agora vai cuidar de você. Sim, sim. Precisa te dar, na verdade, uma direção. Porque acredito eu que quando você chega num momento onde que você arriscou tudo para fazer a cirurgia em prol da beleza, em prol da imagem. E aí você vê que tá dando errado. Você fala, cara, eu Sim. não vou voltar para trás. Eu preciso arrumar isso aqui. Exatamente. Mas às vezes a gente tem que dar um passo para trás. E não tem como escapar, né? E aí você me contou também sobre quando chegou no ponto que já não dava mais o que fazer e teve que encarar a faca de novo. Anos depois, e recentemente, mais conhecido como o ano passado, eu comecei a passar muito mal. Em 2020, na verdade, na pandemia, eu comecei a ter algumas coisas muito ruins, assim, emocionais. Então, e aí todo mundo falava, é a pandemia, é o isolamento, é a preocupação, não sei o quê. Mas, na verdade, ali eu já estava num processo muito avançado de problema quase que neurológico, como os médicos falaram. Sim. O meu corpo, eu tinha uma bulimia extrema e assim, a gente não entendia por que eu tinha, porque eu tinha aquela bulimia e a bulimia, todo mundo fala, bulimia emagrece. Não, nem sempre. Nem sempre. Cada corpo é de uma maneira. Aham. Eu tinha bulimia e eu não emagrecia. Alguma coisa estava completamente bagunçada ali. Sim. E aí, acabou que eu fui embora para São Paulo e chegou em São Paulo, eu procurei um especialista que me deu o seguinte diagnóstico. Você precisa operar para ontem,
porque o seu anel, lá de 2003, abriu da sua cirurgia bariátrica e ele está descendo todo o seu aparelho digestivo, rasgando. Então você tem uma hemorragia, você tem um machucado muito grave aí. E isso é muito grave, isso pode te matar. Isso a gente estava em 2021, ainda em pandemia. Sim. Eu não podia operar em nenhum outro lugar, eu tinha que operar naquele momento. E para que eu fizesse isso, foi uma luta. Sim. Mas eu sabia que eu tinha que correr aquele risco para sobreviver. Não dava para não fazer, não tinha essa hipótese de não fazer. Não tinha essa hipótese. Não tinha. E eu acho que o importante de você se conhecer, né? E você tinha mais chance de dar tudo errado ainda. Porque a gente estava no período de pandemia, um período onde a parte psicológica do mundo estava abalada, aí o seu corpo não responde bem, você fala, cara, é meu psicológico. Não, é o meu psicológico. Na verdade, não era só o psicológico, era o psicológico, era o fisiológico, tudo. era tudo. Tudo. E aí você teve que tirar o anel, você ficou internada, e que é uma coisa que não é simples, né? Não é simples porque, na verdade, eu não fiz a reversão da bariátrica, mas funciona como? Porque a partir do momento que aquele anel já não estava fazendo mais o serviço dele, que era evitar, né, a quantidade que ele se abriu, além dele não fazer mais o serviço da bariátrica, de parte da bariátrica, ele me machucava. Sim. A partir do momento que retiram ele, eu perdi tudo. Sim. Eu perdi a bariátrica e eu ganhei ainda essa infecção gravíssima. E continuamos, demos uma pequena pausa aqui para a gente falar sobre esse assunto aqui mais uma vez. E vamos dar continuidade no pós agora com a Lê. Depois pós-cirurgia, lembrando, gente, a Lê, ela teve aí um problema quando precisou retirar a cirurgia dela, que foi o anel. Que não é uma coisa típica, foi atípico a situação dela, né? Ela teve uma infecção, ela teve que ficar na UTI, internada. Foi um grande BOzão mesmo, tá? E isso faz um ano. E nessa pós-recuperação, saiu, tudo bem. Como que seguiu a vida aí, Alê? Muito complicada, né? Porque foi uma coisa muito grave. O tirar o anel, ele me causou muitos problemas depois. Então, o que a gente achava que era uma solução, que ia, né, parar aquele problema de dor, de sangramento, disso, daquilo, eu 25 dias depois dessa retirada do anel, descobriram que eu tinha uma bactéria, que foi, na verdade, na hora da cirurgia. Eu peguei uma bactéria super poderosa tal, e foi aí que eu fiquei internada tal. Nesse tempo que eu fiquei internada, que eu fiquei entubada, que eu fiquei em UTI e tudo, quando eu voltei, eu precisei meio que nascer de novo, porque eu parei de andar, eu parei de falar, eu parei totalmente de me... Eu estava em cima de uma cama, inválida, totalmente. Por causa de uma coisa que eu fiz lá atrás. E assim, eu não tinha essa consciência. Sim. De que aquela minha atitude lá atrás, de, por exemplo, achar que a solução da minha vida em 2003 era uma bariátrica que ia fazer com que eu comesse menos, porque eu, né, cortei ali o estômago e tal. Não é isso. Alimentação. Não, a alimentação é fundamental. E assim, quando você faz uma bariátrica, a alimentação é muito mais criteriosa, rigorosa e que tem que ter disciplina. Se não tiver, não vai dar certo. Não vai dar certo, exato. Não vai dar certo. Então, assim, depois que eu me vi nessa situação de um pós-UTI, de um pós tudo de pior... Traumático, né? Foi muito traumático. E assim, hoje em dia, às vezes me perguntam, mas você faria de novo uma... Porque eu perdi toda a bariátrica, é só olhar para o corpinho. O corpinho, né, ele reage como? Tipo, você mexeu comigo de novo, então eu vou te devolver tudo aquilo que durante 17 anos, 18 anos, eu tentei segurar. Mas agora você vai... Ele foi, acho que lá em 2003 e sugou tudo de novo. Sim. Exatamente isso. Então, assim, o preço que se paga por uma coisa mal feita, não pelo médico, mas por mim, sim, mal orientada, mal administrada com alimentação, com tudo, e até emocionalmente. Sim. Hoje em dia eu tenho apoio de terapias que, assim, se eu tivesse tido lá atrás, primeiro que eu acho que eu não teria feito a cirurgia. Segundo que se eu tivesse feito a cirurgia, se eu tivesse o apoio das terapias de hoje em dia, teria sido muito diferente.
Essa certeza eu tenho. É o começo de tudo, eu acho. É o começo de tudo, porque daí você está preparada para enfrentar tudo. É. Tudo, né? E eu acho assim Um que auxílio muito dizem, grande. eu nunca acreditei muito nisso, mas eu sempre falo na sensação quase morte. É uma quase Sim. morte. Eu vivi isso. Eu vivi uma Aham. quase morte. Então, quando você parece que vai e volta, acho que você volta com um recado. Olha, Sim. abre o olho, que a vida não é tão fácil assim. A vida não é também só vaidade, a vida também não é só achar o que se preocupar com o que os outros vão achar. Tá? Claro que para mim não está sendo fácil. Eu tô com, sei lá, quase 30 quilos a mais. E aí? O que você faz com esses 30 quilos? Exato. Exato. E importante ressaltar mais uma vez, para quem vai fazer a cirurgia bariátrica e a cirurgia nova, não essa, né, que foi no modelo do anel que hoje não se faz mais. É extremamente importante, sim, passar com um psicólogo, passar com um psiquiatra, fazer esse tratamento com um nutricionista e saber que a sua vida ela vai mudar como um todo, no antes, no meio e no depois. Porque não adianta nada você querer fazer essa cirurgia. E eu estava comentando com a Lê antes da gente começar a gravar esse vídeo, né? Parece que virou um pouco de várzea. Agora as pessoas assim, não, já tô acima do peso, só preciso engordar mais um pouco para poder fazer cirurgia. E eu já vi tanto aluno que realmente fez, sabe? Mas não se cuidou, não adiantou nada. E, gente, não é porque não fez a cirurgia que não vai engordar de É novo. um autocuidado sempre. Você vai engordar, Sim. o estômago nosso ele dilata. Sim. Então, se você não tomar aquele certo cuidado, tudo que você perdeu volta. Uhum. E além disso, você pode entrar num quadro aí de depressão, de síndrome do pânico, de anorexia, de bulimia. Eu vivi isso, síndrome do pânico eu tive. Sim. E foi por consequência de tudo isso, né? Dessa coisa fisiológica, dessa coisa nutricional, de tudo isso. O colapso total, Sim. que é isso, né? Então, quer fazer, ou melhor, necessita, porque a bariátrica eu acho que é algo de necessidade para muitas pessoas, quem tem a obesidade crônica, precisa realmente, mas segue o fluxo certinho. Passa no melhor médico, naquele médico que você realmente tem confiança, que você vai se sentir seguro ou segura nas mãos dele. Procura esse grupo de apoio como um todo. Eu acho que o grupo de apoio como um todo é muito importante. É o médico, é o nutri, é o psicólogo, é o psiquiatra, é o terapeuta. Acompanhamento antes, meio e depois. E aí você vai com certeza desfrutar disso daí da forma mais positiva, da forma mais legal. Hoje a Lê, graças a Deus, está aqui com a gente, dando aí o testemunho dela. E assim, e consciente de que eu preciso fazer um trabalho, um recomeço. Sim, sim. Né? Porque agora, assim, eu não tenho o apoio da bariátrica, então, assim, hoje em dia eu entendo que a terapia vai me ajudar, que o psicólogo vai me ajudar, que o nutricionista vai me ajudar, que o personal vai me ajudar. Então, assim, grupo de essa pessoas. equipe é que vai me ajudar. Sim, sim. Né? Porque eu já vivi aquilo que eu não contei com essa equipe, eu não precisei. Para mim não era importante. Não era importante. Agora eu fiz o caminho contrário. A gente coloca graus de importância, sendo que todos são, né? Não, e eu acho que a maturidade também te traz uma coisa assim. Eu tinha pressa. Sim. Eu queria resolver. A bariátrica era uma solução. Hoje eu não posso ter pressa. Sim. Porque quem fica 3 meses no hospital, um período entubado, você não tem mais pressa. Você vive aquilo que você consegue viver, que é colocado, entendeu? Como já diz, a pressa é inimiga da perfeição, né? E se a gente quer algo que seja perfeito, ainda assim, quando não tem pressa, pode ser que não saia. Então, não vamos ter pressa, vamos fazer tudo certinho. Espero ter trazido as melhores informações para vocês sobre isso. Talvez você esteja vendo esse vídeo e esteja aí com essa cirurgia feita do modo que utilizava o anel até. Quantas pessoas acho que já não fez, né? Já tirou ou ainda está com ele. Pode estar passando até pelo esse problema da Alê, que estava ali com alguns problemas de saúde e mal imaginava que era o próprio anel da cirurgia de 10 anos atrás, de 5 anos atrás que estava dando problema. É algo para você ter um alerta, entendeu? E para você também que está pensando em fazer, que está no processo para fazer, sabe? Se você está com esse grupo de apoio, como a gente diz, continua, entendeu? Tudo está certo, caminha, porque é necessário para aqueles que sofrem com a obesidade crônica, tá? É uma doença, né? É uma doença. Mas não vá por impulsão, não vá só por beleza.
Não queira pular os obstáculos aí, os obstáculos, porque a gente vai puxar, corre atrás? Não. A gente vai ainda acabar tendo consequências de todo esse BO que a gente encara, entendeu? E precisou de ajuda, psicológica principalmente, porque esse é um processo que exige muito do nosso psicológico. Procura o psicólogo, procura o terapeuta, procura o psiquiatra. Isso eu acho que é fundamental. E se manter energeticamente estável, alinhado. Falo isso por causa da Estê que está aqui. Ela ajuda muitos pacientes com diversos problemas, né? Não só com a questão da cirurgia, mas assim, a pessoa se alinhar, estar estável ali para saber, para tomar essa decisão, que é uma decisão extremamente séria, entendeu? Que vai mudar a vida da pessoa e que, se não for correto, vai mudar para o mal ao invés de ser para o bem. Então, procura. E Estê também está aqui, não só para falar um pouco sobre, mas para adiantar já para vocês o próximo assunto do vídeo, que vamos falar sobre o Reiki. O Reiki, muito importante. Vamos falar sobre o Reiki, o que ele causa no nosso corpo, na parte física, na parte espiritual, o que tem a ver o Reiki com a religião, o que não tem. Precisa dele também? Que grau de importância ele tem na nossa vida quando a gente encara uma cirurgia? Então, se você tem curiosidade... A lei que o diga. Se você tem curiosidade, já se inscreve no canal, já deixa aí ativado o seu sininho para quando esse vídeo entrar você ser notificado. Tem dúvidas ainda sobre a cirurgia? Quer perguntar alguma coisa para Lê? Pode comentar nesse vídeo aqui também, que depois eu vou atrás dela para saber, tá? Então comenta, curte, compartilha com aquela pessoa que você sabe que fez e que não está se dando bem, ou que vai fazer e está com certo medo. E para alertar que ela não precisa ter medo se ela tem o apoio certo. Não é mesmo? É isso. Lê, obrigado pela presença. Estê também. Obrigada. Estamos aqui para Obrigada ajudar por poder vocês. Galerinha, beijos. Até a próxima. Tchau, tchau. O Gui Explica de hoje, então, explicou para vocês como que funciona a cirurgia bariátrica, ou melhor, trouxe para vocês o testemunho de alguém que fez a cirurgia bariátrica, do estilo que ainda era passado, utilizando o anel, o que essa pessoa passou, que foi a Lê, o que ela sofreu com isso, quais que são os prós e os contras contra isso, qual que é o melhor modo de você estar correndo atrás da cirurgia bariátrica hoje, com a evolução da ciência e com tudo mais. E é isso que a gente vai trazer para vocês, que eu trouxe para vocês aqui. Espero ter ajudado o máximo aí vocês a terem informações, tirarem o medo, se tem medo, e as dúvidas também. Agora vamos ver se vai salvar. Que história é essa?